Estudo de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, alguns versículos intercalados nós estaremos lendo nesta noite. Tema de hoje, a espiritualidade de Jesus. Então, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 29, que diz assim a palavra do Senhor: E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Agora o versículo 29, né? Agora o versículo 31, capítulo 9, versículo 31. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Versículo 44 agora: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E o versículo 53: Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Amém? Esses versículos aqui, para nós falarmos um pouquinho sobre a espiritualidade de Jesus. Esse tema nós já estávamos falando no último culto de ensino. Há uns 2 cultos de ensinos atrás, nós começamos a falar sobre a transfiguração de Jesus. Quando Jesus pega ali alguns dos seus discípulos e sobe ao monte para orar, e ali, quando ele estava orando, ali ele se transfigurou. E nós já falamos no estudo atrás sobre a espiritualidade no monte, né? E também agora, no último culto, falamos sobre a crise da espiritualidade no vale. E hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade de Jesus. Pastor, quantos tipos de espiritualidade existem? Pois é, nós já falamos de 2. Falamos de umas pessoas que estavam no monte, vendo a glória, mas não entendendo a glória, vendo o poder, mas não compreendendo o poder. Falamos também das pessoas, dos discípulos que estavam no vale. Estavam no vale com pessoas problemáticas e sem poder para resolver problemas das pessoas. 3 discípulos estavam no monte, 9 discípulos estavam no vale, e ambos eles, os 12, estavam com problemas em poder. Uns via poder, mas não compreendiam. Outros achavam que tinha, mas não tinha. Mas hoje nós vamos achar alguém que tem o poder, alguém que pode nos dar poder, e alguém que vai nos ensinar como adquirir poder para resolver os problemas da sociedade. Quando nós olhamos a espiritualidade de Jesus, aqui nós vemos a transfiguração. Ela foi uma antecipação da glória, um vislumbre e um ensaio de como será no céu. Pastor, aqueles 3 discípulos que estavam lá em cima do monte com Jesus, Pedro, Tiago e João, eles tiveram ali uma
solução de como vai ser na glória. Como será na glória? E ali eles viram Jesus transfigurado. E a palavra transfigurar aqui quer dizer metamorfose, onde vem a palavra, o termo metamorfose. O verbo refere-se a uma mudança externa que procede de dentro. Quando nós oramos, a mudança não é de fora, a mudança ela começa dentro para fora. Pastor, como é que eu vejo uma pessoa se ela está mudada ou não? Se eu olhar apenas pelo lado exterior, nós vamos ser confundidos. O próprio Samuel, ele olhou pelo lado exterior e ele acabou quase cometendo o erro da escolha. Mas se você olhar, a pessoa é uma pessoa de oração, a pessoa é uma pessoa de comunhão com Deus, tu pode ter certeza que ela tem mudança de dentro para fora. Pastor, o que ela mostra do lado de fora é o que reflete dentro. Olha só que interessante, essa não é uma mudança meramente de aparência, mas uma modificação completa para outra forma. Se nós olharmos no milagre de Naamã, nós vamos ver 7 mergulhos, 6 mergulhos, Deus trabalhando do lado de dentro, e só no último mergulho que mudou o lado de fora. E as pessoas preocupam-se com o lado de fora. Não, meu irmão, se você deixar Deus trabalhar o lado de dentro, o lado de fora vai ser uma consequência do que tem dentro. Agora, se tu não dá liberdade para trabalhar o lado de dentro, não adianta você mostrar que é bonzinho do lado de fora, porque a hora que o caldo engrossar, você vai revelar quem realmente você é. Vamos lá? Falei de caldo agora, né? Primeiro ponto aqui: a espiritualidade de Jesus é fortemente marcada pela oração. Tem gente que não gosta de orar, tem gente que faz de tudo para fugir da oração. Mas você sabia que só há milagre se tiver oração? Só há transformação se tiver oração, só há porta aberta se tiver oração, só há unção se tiver oração. Pastor, aqui no capítulo 9, versículo 28, capítulo 9, versículo 28, Jesus ele subiu ao monte da transfiguração com um propósito de quê? Propósito de orar. Propósito de orar. Aí eu pergunto, qual é o teu propósito de vir à casa do Senhor hoje? Mostrar a marca do teu sapato? Mostrar a grife da tua roupa? Qual é o propósito? Rever amigos? Negociar o carro? Qual é a marca? Qual é o propósito que você veio hoje? Só para ver se aquele irmão, se aquela irmã vai desafinar, ou vai fazer alguma gáfia, ou vai fazer alguma coisa. Qual é o propósito? Jesus ele subiu ao monte, mas ele não saiu de casa sem propósito. Tem gente que faz as coisas, mas faz sem propósito. Por que você canta, pastor? Por que você prega? Por que tu está indo na igreja? Por que você evangeliza? Por que você é diferente? Porque você tem uma vida de propósito. Quem não tem propósito não tem alvo. Quem não tem propósito não tem onde chegar. Mas nós temos propósito. Nós sabemos aonde queremos chegar. Nós temos intenção. Por que estamos fazendo? Estamos fazendo porque temos algo a realizar ou a conquistar. Jesus subiu ao monte com um propósito de orar, e porque ele orou, o seu rosto transfigurou. Quer que o teu rosto brilhe diante da sociedade? Você não precisa falar nada não, porque hoje tem pessoas que dizem, né? Eu sou santo, eu sou. Não, filho. A pessoa que ora tem comunhão com Deus,
não precisa falar nada. Onde ela chega, as pessoas notam você diferente. Mas o que você tem? Teu rosto brilha. O que você tem? Teu rosto resplandece. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Monte Sinai, pega essa palavra aí. Ficou no Monte Sinai 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. Quer que o teu rosto resplandeça diante dessa sociedade? Presença do Senhor. A Bíblia diz que o rosto dele transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Capítulo 9, versículo 29. Pastor, as vestes só vai resplandecer se você tiver vida de oração. E eu não estou falando de usos e costumes aqui, mas se você tiver vida de oração, até os teus costumes serão diferenciados dos costumes do mundo. Entendeu? As vestes de Cristo resplandeceram brancuras, através do que? Através da oração. A oração é uma via de mão dupla, na qual deleitamos em Deus e Ele tem prazer em nós. Nós mandamos oração para cima e Ele tem prazer em nós. Nós mandamos glória para cima e Ele diz para baixo: esse é meu filho amado. Nós mandamos glória para cima e Ele fala lá de cima: tu é o meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido. Tu é meu filho amado, eu tenho prazer em te ver, eu tenho prazer em te acompanhar, eu tenho prazer em te proteger. Por quê? Porque tu manda olha para cima, tu manda glória para cima e eu mando bênção para baixo. Quando nós olhamos a essência da oração, ela é a comunhão com Deus. Quer ter comunhão com Deus? Ore. Quer ter comunhão com Deus? Busque a Deus. A maior anseio de quem ora não são as bênçãos de Deus. O maior anseio de quem ora é o Deus da bênção. Quanto mais você busca Deus, mais bênção você tem da parte de Deus. Quanto mais você busca a bênção de Deus, mais Deus consegue olhar para você e ver que você é um interesseiro. Mas Deus quer que nós buscamos Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Agora, quem tem Deus tem tudo. Entendeu? Quem tem Deus tem tudo. Você pode entrar na fornalha, Ele vai estar lá junto contigo. Você pode entrar na cova, Ele vai estar lá junto contigo. Você pode estar passando dificuldade, mas a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar. Por quê, pastor? Porque você tem Deus. Na hora que você precisa, Deus entra em ação. Tu chega diante do mar vermelho, o mar se abre. Você não precisa andar com acúmulo no banco, você não precisa andar com reserva, porque a tua vida é dependência de Deus. Pastor, dois fatos são dignos de destaque aqui na transfiguração de Jesus. E eu vou acelerar um pouquinho, porque senão eu tenho uma santa ceia ainda para fazer. Primeiro, o seu rosto transfigurou. Vamos ver? Lucas capítulo 9, versículo 29. O presbítero Daniel estará lendo para nós aí. Lucas capítulo 9, versículo 29. O que diz ali? Acompanha na Bíblia aí os irmãos também, que estão aí com a sua Bíblia aberta. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Enquanto orava, olha o detalhe do versículo, que riqueza, gente. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, é isso? Ah, pastor, às vezes tu está com o dia estourado, tu está com o dia, meu Deus, você está arrasado, você hoje não deu certo nada, é o pneu do carro furou, é um problema na escola com o filho, tem um outro que está doente, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, você está com o rosto praticamente, tu se olhar no espelho você vai se assustar de tão amargurado que você está. Mas a Bíblia diz que quando Jesus orava,
transformava. Quer que o teu rosto se transforme? Vá para a oração. Vá para a oração, pastor. Tem outra coisa que nós vemos também: as suas vestes também resplandeceram uma brancura. No versículo 29 ainda diz: e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Mateus capítulo 17, versículo 2 diz que as vestes ficaram ali, tornaram resplandecente de sobremodo branca, como nenhuma lavadeira ou lavandeiro na terra poderia alvejar. Diz Marcos capítulo 9, versículo 3. E olha que tem gente que faz milagre, né? Tu pega aí uma roupa ali que está amarelada, põe na mão de alguém ali, uma mulher, um monte de, né? E daqui a pouco está branquinha como a neve, exatamente. Só que a Bíblia diz que as vestes de Jesus resplandeceram uma brancura que não tem ninguém que consegue fazer chegar a essa brancura. Você já imaginou? Que perfeição! Essas vestes que Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de ver lá no Monte das Transfiguração, é as vestes que nós estaremos usando quando nós estivermos no céu. Brancura total, perfeição total, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Seremos transformados, glorificados, e as nossas vestes serão brancas também como a neve. Pastor, para um oriental, roupa e pessoas são uma coisa só. Assim ele pode descrever vestimentas para caracterizar quem as usa. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 13. O que diz ali? Vamos ver. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Olha o que a Bíblia fala lá. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Identificação através da roupa. Capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. Capítulo 4, versículo 4. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Capítulo 7, versículo 9. Olha só o que diz ali. Tudo e pessoas identificadas pela roupa. Quer ver? Capítulo 7, versículo 9. Em seguida, olhei adiante de mim. Descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Capítulo 10, versículo 1. Acompanha aí na sua Bíblia. Roupa diferenciada. Olha o que diz, capítulo 10, versículo 1. Depois avistei outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como colunas de fogo. Capítulo 12, versículo 1. O que diz lá? Eis então que surge dos céus um potentoso sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Capítulo 17, versículo 4. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações, e tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. Olha só, agora para nós fechar, capítulo 19, versículo 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Então as nossas vestes revelam
o nosso íntimo, mais do que cobre o nosso corpo. Como é que era identificado os sacerdotes daquela época, pastor? Andando com roupas de sacerdote. Sacerdote que não usava mitra, sacerdote que não estava com a sua roupa sacerdotal, nem trabalhar no tabernáculo não podia, porque não estava trajado devidamente. Pastor, como é que se conhecia um profeta naquela época? Um dia alguém chegou e falou: escuta, alguém me trouxe uma mensagem. Aí alguém perguntou para essa pessoa: quem foi que te trouxe a mensagem? A pessoa falou: não sei quem foi. Ah, mas como é que estava se vestindo? Ah, estava se vestindo com roupa de pele. Ah, é profeta. É um profeta tal. Reconhecido através da roupa. As nossas roupas precisam ser também santificadas. Mas como nós vamos santificar, pastor? Como é que eu vou saber? Vai para a oração. Deus vai te dar discernimento. A oração de Jesus no monte ainda nos evidencia outras duas verdades. Quais, pastor? Na transfiguração, Jesus foi consolado antecipadamente para enfrentar a cruz. Jesus estava falando para os discípulos lá em cima: olha, eu vou descer e eu vou precisar subir a Jerusalém. Eu preciso ir a Jerusalém porque eu vou ser entregue aos homens. Pastor, como é que Jesus foi consolado antecipadamente? Se nós olharmos, quando oramos, Deus nos consola antecipadamente. Para quê? Para enfrentarmos situações difíceis. Aí você passa por situação difícil e muitas pessoas que nem estão envolvidas nesse problema estão mais desanimados do que você que estava envolvido no problema. Mas por que você está de pé ainda? Porque Deus já tem te consolado. Antes mesmo de você estar passando pela prova, Deus já está te orientando, Deus já está te mostrando, Deus já está te capacitando. Sim, pastor. Agora vamos olhar para Jesus. Jesus passaria por momentos amargos. Jesus, ele seria preso. Jesus, ele seria açoitado. Jesus, ele seria cuspido, ultrajado, condenado e pregado numa cruz. Mas lá em cima, no local de oração, o Pai falou para que Jesus ouvisse os discípulos também: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Pela oração, o Pai capacitou o Filho a beber o cálice amargo sem retroceder. É da minha vontade, filho, que você passa por isso. Como é que você entende que certas circunstâncias é da vontade do Pai? Você está passando, porque às vezes você não entende, né? Meu Deus, essa luta aqui é coisa do Satanás. Essa luta aqui não, essa prova aqui é Deus que está permitindo você passar. Mas como é que você entende isso? Oração, conversa com o Pai e Ele vai dizer: filho, é da minha vontade você passar. Sabe, filho, se você for morrer na cruz, muitas vidas vão ser salvas. É da minha vontade salvar a humanidade, meu filho. Mas para salvar a humanidade, alguém precisa ser entregue. Um inocente precisa ser entregue. Meu filho, eu estou te entregando para que morra no lugar daqueles pecadores lá. Se não fazer isso, todos eles vão estar perdidos. Mas eu estou fazendo isso, meu filho. Vai! Interessante que os discípulos queriam ficar lá em cima, construir tenda, construir barraca e ficar lá em cima. Era um lugar gostoso, porque era um lugar da glória, era um lugar da nuvem, era a presença
ajudar aqueles que precisam. Você precisa descer, mas está tão gostoso aqui, como é gostoso, né? Como é gostoso o culto de revelação, como é gostoso o culto é gostoso, mas Deus não quer que você fique só aqui no gostoso, não. Deus quer que você saia lá para o vale, Deus quer que você saia lá para fora, Deus quer que você desça lá. Jesus sabia que o lugar dele não era ficar no monte, o lugar dele era descer e entrar em Jerusalém e ser entregue para ser morto. Agora os discípulos não entendiam. Já pensou nós lá no lugar dos discípulos? Não fica aqui, Jesus. O que é isso? Descer lá na cruz? Está tão bom aqui. Moisés, Elias, Jesus glorificado, uma tendinha para nós aqui. Não fica aqui, descer, deixa que outros desçam. Deixa que outros moram. Deixa que outros façam obra. Deixa que outros vão evangelizar. Deixa, isso não é problema nosso, não. É problema nosso, sim. 9 discípulos estavam lá embaixo e um pai desesperado com o filho endemoniado, e eles pediam: ajuda-nos. E os 9, nada. Não conseguiu fazer nada, só tinha título de cristão, só tinha aparência de cristão, tinha o privilégio de andar com Jesus, mas não conseguia o poder de Jesus. Por quê? Porque na hora que era para sacrificar, na hora que era para orar, na hora que era para fazer alguma coisa, eles estavam dormindo. Meu Deus, quantas pessoas dormindo hoje, fazendo a igreja passar vergonha aí fora. E o povo lá fora pedindo ajuda, mas o povo de dentro não tem poder mais. Não tem poder, por quê, pastor? Porque não ora. Não tem poder, por quê, pastor? Porque não ora. E hoje está surgindo um monte de igreja por aí, né? Com um monte de movimento, mas não tem palavra e não tem oração. Mas essas igrejas são legal, o pastor é legal, os obreiros é legal, os grupos são legal, exatamente, tudo é legal, só não tem palavra, só não tem testemunho e não tem poder. De legal o inferno vai estar cheio naquele dia, porque no céu só vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e isso tem um preço caro a pagar, não é de qualquer maneira. Aí, em resposta à oração de Jesus, o Pai confirmou o seu ministério. Quer ver? Mateus capítulo 17, versículo 4 e 5. Olha o que diz ali, Mateus capítulo 17, versículo 4 e 5. O que diz lá? Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela mandou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Olha só, os discípulos sem discernimento igualaram Jesus a Moisés e Elias, mas o Pai aqui faz a diferença. Os discípulos lá em cima do monte da transfiguração, vendo ali Jesus sendo transfigurado, vendo Moisés e Elias ali conversando com Jesus, e agora Pedro, Tiago e João ali começam a falar: Jesus, que coisa linda isso aqui, vamos fazer aqui 3 tendas, um para você, um para Moisés e um para Elias. Pronto, já colocou Jesus na mesma posição de Elias e Moisés. Vamos lá. Vamos ficar aqui em cima, porque aqui está gostoso. Vamos ficar aqui em cima, não vamos descer não. Esse negócio de descer para ir a Jerusalém, esse negócio de enfrentar a cruz, não. Vamos fazer um negócio que está mais fácil. Vamos facilitar o negócio. Daqui a pouco entra o Pai dizendo, entra o Pai defendendo. Tem hora que você não tem palavras para se defender. Tem
Tem hora que você precisa falar a verdade, mas se você falar a verdade, mas o Pai entra a teu favor. O Pai entra dizendo assim, Marcos 9:8 diz: este é meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Marcos registra, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Quem foi que falou então? Foi o Pai. Quem foi que falou então? Foi o Pai. Mas o Pedro está dizendo, vamos ficar aqui, vamos montar umas barracas aqui, vamos ficar por aqui. Mas isso é Pedro que está dizendo. É Pedro que está dizendo. Agora eu acho interessante que o que Pedro está dizendo não é o que Deus está dizendo. O que Deus fala? Esse é meu filho amado, o meu eleito. Eleito para quê? Eleito para morrer na cruz. A ele ouvi. Mas o que Jesus estava falando? É necessário que eu vá a Jerusalém para ser entregue, para ser morto. O que Pedro está dizendo? Vamos ficar aqui, não desce não. O que Jesus estava dizendo? Nós vamos ter que descer, eu preciso ir a Jerusalém para ser entregue, para ser morto. O que Pedro está dizendo? Vamos construir aqui, vamos ficar por aqui. E agora entra a voz de Deus para fazer a diferença. Escuta quem, pastor? Escuta o meu filho. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. A voz de Deus faz a diferença. Tem gente que não sabe mais quem ouvir, tem gente que não sabe mais para onde ir. Ele escuta a voz de Deus. Essa não vai te trazer confusão. Você está escutando voz de muita gente, você está escutando voz de muita coisa aí. Começa a ouvir a voz de Deus, que você não vai estar em confusão, você não vai estar com problema. Ouça a voz de Deus. Deus falou ali naquele monte: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não dá ouvido para Pedro não dá ouvido para Tiago não dá ouvido dá ouvido para Cristo. Se ele está dizendo que é necessário subir a Jerusalém, é necessário que vá a Jerusalém. Embora Jesus andava com 12, né? Mais uma multidão. Interessante que quando Jesus chegou em Jerusalém, começou a sair o povo de perto de Jesus. Olha que tinha uns ali que era forte. Tinha uns ali que dizia: Jesus, eu vou no teu lugar. Jesus, eu estou preparado para morrer no teu lugar. E Jesus dizia: não faz isso não. Tu não vai não. Vou. Não vai não. Vou. Olha, esse aqui pode não ir, ó. Isso aqui, ó, pode não ir. Mas eu nunca te negarei. Nunca. Jesus não vai perder para um galo, né? Vai perder para um galo. Vai aparecer um galo aí, vai cantar e só você vai entender a voz do galo. Olha só que interessante. O pai lhe afirmou o amor ao filho e autentica a sua autoridade, falando de dentro da nuvem luminosa aos discípulos. Pastor, mas o filho não sabia quem era o pai? O filho sabia que era o pai, mas quem andava com o filho não. Quem andava com o filho não conhecia a glória do pai, nunca ouviu a voz do pai, nunca teve uma experiência de ver um corpo glorificado, não. Aí o que aconteceu? Deus fala com o filho para que os discípulos vejam. Quantas vezes Deus fala com alguém na casa do Senhor para que alguém veja? Olha só a comunhão que Deus tem com o filho, olha o carinho que Deus tem com a filha, olha só o pai conversando com o filho, olha só o pai conversando com a filha, olha só, e o pai está dizendo: este é o meu filho amado. O pai sempre vai falar isso. Se lembra lá em Mateus capítulo 4, quando nós vemos Jesus sendo batizado nas águas, o céu se abriu e a voz do pai veio também: esse é meu filho amado, esse é meu filho amado, esse é meu eleito, esse é o filho que eu tenho para entregar por toda a
que o Pai o ama. Vamos para frente. A espiritualidade de Jesus é marcada por obediência ao Pai. A obediência absoluta e espontânea à vontade do Pai foi uma marca distintiva na vida de Jesus. Enquanto muitos estavam dizendo: Jesus não vai, Jesus não vai, Jesus não vai, o Pai estava dizendo: filho, é da minha vontade, filho, é da minha vontade. Interessante que lá no Monte Getsemane, ali no Monte do Getsemane, nós vemos Jesus conversando com o Pai, naquela última oração, naquela noite, depois da Santa Ceia, um culto que nem esse. Depois da ceia, Jesus foi orar, convidou alguns discípulos para ir junto, e a Bíblia fala que Jesus foi um pouquinho mais além para orar, e indo um pouquinho mais além, Jesus começa a passar por agonia, a suar gotas de suor que se transformava em sangue. A Bíblia diz que Jesus estava ali orando, pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, se não tiver outro, se não tiver outro que vá no meu lugar, então que seja feita a tua vontade. Você sabe o que é afastar um filho do pai? Você sabe o que é afastar um filho, o único filho do pai? Pois é. O filho, ele tinha comunhão com o pai. O filho, ele conversava com o pai. O filho, ele deixou o céu em obediência ao pai. Ele veio a essa terra, nasceu através de uma virgem, sentiu dor, sentiu rejeição, foi pobre, filho de um carpinteiro, passou todos os problemas que uma criança, um jovem passa nessa face da terra. Mas quando começa a chegar perto da plenitude dos tempos, a data e a hora, o filho começa a revelar para os discípulos: eu vou ser entregue, vão me matar, vão me crucificar. Jesus começou a revelar para os seus discípulos aquilo que os discípulos não imaginavam que ia acontecer. Porque os discípulos andavam com Jesus e Jesus só fazia milagre. É bom andar com Jesus e é bom participar dos milagres, é bom receber milagre, é bom, mas quando Jesus agora da metade do ministério para frente, Jesus começa a dizer: vai chegar a hora em que ferirão o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Vai chegar a hora que vão me entregar, vai chegar a hora que vão cuspir no meu rosto, vai chegar a hora que vão me entregar, que vão me vender, que vão me trair, vai chegar a hora. E os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. E Jesus começa a preparar os discípulos agora. Jesus começa a preparar os discípulos: olha, vigiai, porque hoje eu estou convosco, mas vai chegar um dia em que eu não estarei mais convosco. Hoje, se vocês precisam de água, eu estou aqui. Se vocês precisam de pão, eu estou aqui. Se Satanás se manifesta, eu estou aqui. Mas vai chegar uma hora em que eu não estarei mais aqui. Vocês vão ter que estar comigo. E essa hora chegou. E agora Jesus precisa subir a Jerusalém. E agora começam as pessoas a deixar Jesus ir sozinho. Já lá no Monte Getsemane, Jesus já viu que não dava para contar com os discípulos.
Jesus só levou aqueles mesmo que era de oração, porque não adianta convidar quem não gosta de orar, porque tu sabe que não vai. Agora conta com aqueles que gostam de orar, eles estão lá. Mas até esses, pastor, quando Jesus se levantou de madrugada e foi ali olhar, eles também estavam cochilando, e Jesus vai lá e chama eles: uma hora para velar comigo, uma horinha para velar comigo. Será que ninguém chega para você e diz: irmã, me ajude em oração? Né? Tem aqueles que puxa com a ficha, né? Mas o que está acontecendo? Conta em detalhe. Nossa, mas não, conta. Não, eu só quero que tu me ajude em oração. Quem precisa saber do detalhe é Deus. Só me ajude em oração. Eu estou passando por um Getsemane, só me ajude em oração. Mas pastor, chega uma hora que até a gente não consegue, é pesado demais o fardo, a cruz é pesada demais, só Jesus conseguia carregar essa cruz, porque essa cruz era de toda a humanidade. E chegou uma hora que Jesus chega para os discípulos e diz: agora levantam-se, porque agora é chegado o que me trai. Chega lá Judas com uma comitiva de soldados para prender Jesus. Mas Jesus, ele orava, ele tinha poder, por isso que ele obedecia à voz do Pai, mesmo sabendo que não era fácil, mesmo sabendo que não era fácil obedecer o Pai, mas Jesus obedeceu o Pai. Jesus, ele obedeceu o Pai lá no Getsemane. A agonia que ele sofreu ali no Getsemane era por causa do que, pastor? Era por causa dos nossos pecados? Não. Era por causa do que? Por causa da cruz? Não. Era por causa do que? Você já imaginou alguém que tinha comunhão, alguém que era santo, alguém que era perfeito, alguém que não tinha problema nenhum, agora começa a sentir que começa a ser afastado do Pai. Jesus não queria ser afastado do Pai. Jesus não queria se afastar do Pai. Mas o que afastou Jesus do Pai? Os nossos pecados. A Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi morto em morte maldita. Ele foi morto na cruz. A Bíblia fala que lá na cruz ele clamava: Pai, oh Deus meu, por que me desamparaste? Por que, pastor? Deus desamparou? Não. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. O que afastou o Pai de Deus? O que afastou o Filho de Deus? Os nossos pecados. Enquanto o Filho estava lá sofrendo a agonia da morte e o peso do nosso pecado, porque tinha que morrer, porque alguém precisava morrer. Mas pastor, quem foi que matou Jesus? Não foi Satanás que matou Jesus, porque Satanás não tem poder de tirar a vida e nem de dar a vida. Quem foi que matou Jesus? A justiça do Eterno. A palavra de Deus: toda alma que pecar morrerá. Era para eu e você estar morto, mas nós não fomos mortos. Por quê, pastor? Porque ele foi o sacrifício vicário. Ele substituiu nós. Ele diz: vai, Barabás, que eu vou no teu lugar. Enquanto ele estava se afastando por causa dos nossos pecados da presença de Deus, nós estávamos sendo trazidos de volta para a presença de Deus. E hoje nós estamos na presença de Deus porque um sangue foi derramado por nós na cruz do Calvário. E por isso que hoje nós temos que lembrar, nós temos que fazer em memória dele esse culto, participar em comunhão. Por quê? Porque nós não podemos esquecer do preço que foi pago
estamos hoje na presença dele. A espiritualidade de Jesus é marcada por poder para desbaratar as obras do diabo, pastor. O ministério de Jesus foi comprometido com a libertação dos cativos. Não era para ficar morando em tenda em cima de monte. Não, o ministério de Jesus era para libertar aqueles que estavam oprimidos. A Bíblia fala em Marcos capítulo 9, versículo 25, quando Jesus expulsou a casta de demônio do menino endemoniado, dizendo: sai e nunca mais torne a ele. Pastor, o poder da palavra do Senhor em dizer sai e nunca mais volta, e Satanás tem que bater em retirada. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Quem ora tem poder, quem busca Deus tem poder. Ah, pastor, aquela pessoa que busca, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que intercede, a hora que precisa, Satanás não bate, Satanás não vai ficar na frente, ele precisa bater em retirada. Por quê? Porque ali tem alguém que tem poder, ali tem alguém que tem autoridade, ali tem alguém cheio da unção de Deus. Se coloca de pé. Quem vai adorar? Irmã Liz, adora os nomes do Senhor. Autoridade é só para quem busca. E os fariseus perguntavam: como é que você tem essa autoridade? E os fariseus perguntavam: da onde tu tem essa autoridade? Porque nós somos doutores, nós somos aqui formados, nós somos pessoas preparadas, nós somos pessoas aqui estudadas, e os demônios não nos obedecem. Mas você chega, põe a mão sobre os enfermos e é curado. Você repreende, os demônios saem em retirada, os aleijados se levantam, os cegos veem. Pastor, o mundo surdo fala e ouve. Com que autoridade? Jesus